Eu sou Rafael, psicólogo, e eu gostaria de ser amigo da personagem de hoje. Vocês vão entender. Hoje vamos falar de Kukizaki Nobara. Lembrando que tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. O martelo da Nobara, a arma dela, define bem essa personagem. O martelo que dá pancada e ao mesmo tempo tem um coração nele. E a palavra que poderia definir a personagem de hoje é a inconstância. Eu sou inconstante. Você provavelmente é inconstante também. O mundo é inconstante. E a personagem de hoje é bastante. Nobara em algumas situações é extremamente hostil, em outras ela é extremamente doce. Alguém que tá disposta a sacrificar sua vida pela vida de outro, mesmo que ela não goste de admitir isso. Logo na primeira cena dela, onde ela vê um homem recrutando modelos, e ela pergunta o que ele acha dela pra essa função, a gente vê ali uma figura de alguém que exige sinceridade, já que ele não consegue responder e ela cobra a sinceridade dele. Até porque é exatamente assim que ela pensa. Ela age com sinceridade. Pega a primeira cena que ela encontra o Megumi e o Itadori. Logo nessa primeira cena, ela já começa a julgar eles. E o pior, com base na aparência de cada um. A passividade nas situações é algo que não cabe nessa personagem, que vai impor suas vontades o tempo inteiro, sempre quando ela achar necessário. Como ela mesma fala, ela é sincera com os outros e sincera consigo mesma. Tanto que ela não tem receio de dizer que apenas se tornou feiticeira para poder viver em uma cidade grande e não precisar se importar com dinheiro. A palavra sincero é derivada do latim sinceros, que significa som limpo, puro. Quando a gente costuma não ser muito sincero, podemos passar a nos acostumarmos com isso. Então podemos concluir que quando você mente, seu cérebro relaxa e se acostuma a não dizer a verdade. Mas aqui no caso da sinceridade, seu objetivo não é mentir. Seu objetivo é aprender a escolher a comunicar a verdade. Nossos relacionamentos sociais não vão durar muito tempo se você não colocar algum tipo de filtro nas coisas que você diz. Não importa se a mensagem que você tá colocando tem uma base na realidade ou não. Temos que filtrar o que falamos. Mas a sinceridade é algo positivo também, principalmente quando a gente quer se desenvolver. Eu mesmo gosto muito de receber feedback, até porque se apenas a gente ouvir opiniões que já reforçam o que a gente sabe, podemos ficar presos em uma bolha. A Nobara falando que os poros da Mai estão abertos é algo bem esperado dela. A sinceridade tem a ver não com falar tudo o que pensa, mas sim com não dizer o oposto do que você acredita. E é o que a Nobara tenta sempre ser, uma mulher verdadeira. O ser humano tem uma relação complicada com a sinceridade, e esse retorno sincero do outro vai depender da situação. Em um estudo feito no Brasil com 363 pacientes, foi identificado que cerca de 90% das pessoas preferiam receber um diagnóstico sincero, mesmo que esse diagnóstico fosse algo extremamente grave. Mas em muitas outras situações, o ser humano não prefere a sinceridade, e essa sinceridade acaba soando como se fosse uma ofensa. Pra quem viu o filme O Primeiro Mentiroso, o filme que conta a história de um mundo onde ninguém mente, todo mundo só fala a verdade, e o personagem principal, estrelado pelo ator Rick Gervais, descobre a mentira. E a gente percebe no filme pessoas tristes, depressivas, justamente por essa sinceridade hostil de todo mundo. No caso da Nobara, essa sinceridade dela pode ter resquícios da época da infância, onde ela vivia em uma cidade pequena e ela viu sua amiga Saori ser julgada por todos. Então é como se ela falasse pra si própria: se vão me julgar de qualquer forma, então eu vou ser do jeito que eu quiser ser. E talvez o único momento ali que ela não foi sincera é quando ela vê a morte do Itadori. Ela finge não se importar com a morte de alguém que ela mal conhecia, mas no fundo ela sim se importava. Ela só não queria demonstrar isso, e naquele momento ela não estava sendo sincera, nem com os outros, nem consigo mesma. Ela tem essa relação próxima com o Itadori desde o começo. Ela parece gostar dessa energia dele, porém ela também se dá bem com o Megumi, ela sabe falar sério também, e eles meio que representam esses dois lados dela. E a Nobara gosta disso, de pessoas que se assemelham com esse ideal dela. Por isso ela fala que respeita a Maki, porque a Maki ali é uma pessoa que quer mostrar que é capaz, ela quer mostrar que pode, e a Nobara quer isso também. O psicólogo Guy Winch fala que ter autoestima sólida significa ter autoestima estável, que não é nem muito alta nem muito baixa. Ele fala que narcisistas, por exemplo, têm a autoestima mais alta, porém mais frágil. Como resultado, pessoas genuínas podem tolerar e absorver o fracasso e a crítica, admitir seus defeitos e aceitar os outros porque não estão ameaçadas pela imperfeição. De fato, ter autoestima sólida significa, por definição, que você pode absorver tanto feedback negativo quanto positivo e reconhecer aspectos de seu caráter que podem precisar de trabalho ou melhoria sem diminuir seu senso geral de autoestima. Consequentemente, Nobara não gosta de levar desaforo pra casa, o que torna ela não tão agradável assim como seu amigo Itadori. Ela não tem facilidade de fazer amigos como ele, e nem de fato é o objetivo dela. Pessoas que admitem seus erros são percebidas como mais agradáveis do que aquelas que nunca acreditam que estão erradas. Então assim, a Nobara não necessariamente vai parecer alguém agradável, e ela não está nem aí pra isso. Porém, é inegável que ela tem um autoconceito positivo
de si mesma, tanto do poder dela quanto da aparência. O Dr. Sal McLeod fala que autoimagem e autoconceito estão fortemente associados, mas não exatamente são a mesma coisa. O autoconceito é uma construção mais abrangente do que a autoimagem, e de como você se sente em relação a si próprio. O autoconceito da Nobara é alto, mas eu não diria que ela simplesmente é alguém narcisista ou algo assim, porque ela sim dá valor às visões de outras pessoas. Ela aparenta entender ali o Itadori, o Megumi, só que ela não tem uma mente muito aberta para outras opiniões, mas ela impõe o que ela acredita também. Tanto que as palavras da Momo sobre o motivo da Mai ser daquela forma viria do sofrimento anterior dela, não faz nenhum sentido para Nobara. Afinal, a Nobara fala que o fato de alguém ter sofrido muito não é motivo para essa pessoa fazer o que bem entender. Porém, em muitos momentos vemos ela agradecendo, principalmente o Itadori, e ela parece se sentir bem com isso, apesar de não gostar de admitir que está fazendo aquilo. Gratidão nos traz felicidade através de pesquisas de Robert Emmons e a pesquisadora sobre felicidade Sonia Lyubomirsky falam que praticar gratidão provou ser um dos métodos mais confiáveis para aumentar a felicidade e a satisfação com a vida. Também aumenta os sentimentos de otimismo, alegria, prazer e outras emoções positivas. Então, mesmo alguém que não gosta de demonstrar fraqueza, como é o caso da Nobara, se beneficia quando distribui esse sentimento de gratidão. E agradecer é um ato importantíssimo. E é o que eu faço sempre quando eu vejo um comentário aqui que me ajuda de alguma forma. Seja um feedback construtivo, seja um elogio, eu vou lá e agradeço, vocês sabem disso. Raiva, essa é a expressão que a Nobara mais expressa no anime. Todo mundo já sentiu raiva, a diferença é a intensidade dela. Ela é indicada por uma frequência cardíaca elevada, uma postura alterada e uma expressão facial diferente devido à liberação de adrenalina. A teoria recalibracional da raiva afirma que ela é uma resposta projetada para barganhar um melhor tratamento. Ao mesmo tempo, a raiva pode ser um instrumento eficaz de ameaça com o propósito de intimidação e dominação dos outros, como acontece ali na relação da Nobara com a Mai, uma tentando intimidar a outra. Os pesquisadores Spielberg e Biagio falam que a raiva é um estado emocional que abrange sentimentos que variam desde aborrecimento até fúria e cóleras intensas, acompanhados por estimulação do sistema nervoso autônomo. Como acontece com a Nobara, ela ocorre quando a pessoa se sente ameaçada em seu poder, injustiçada, acuada ou frustrada em algo que lhe seja importante. Nesse sentido, a raiva tem função de proteção, e algo que poderia ajudar ela a controlar essa raiva é a respiração diafragmática, que é muito usada na terapia cognitivo-comportamental. Tanjiro tem a respiração da água, Zenitsu, respiração do trovão, e eu tenho a respiração diafragmática. Brinca, moleque. A respiração diafragmática é um tipo de exercício de respiração que ajuda a fortalecer o diafragma, um músculo importante que ajuda a gente a respirar. E geralmente quando você faz essa respiração de forma calma, leve, pode passar uma mensagem para o corpo que está tudo bem. Então, Nobara, solta esse martelo, concentra o ar na região do diafragma, inspira por 3 segundos, expira por 6, e isso vai fazer você se sentir melhor. Só não faça isso no combate. Quando eu vi todo esse estresse da Nobara, me veio à mente o livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, de Nassim Taleb. Nesse livro ele fala como o estresse, a inconstância, a desordem, às vezes podem tornar alguém mais forte, e essa inconstância dela fica bem evidente ali nos últimos episódios. Nobara é extremamente transparente, ela procura não mentir para si mesma sobre quem de fato ela é. Ela não gosta de falar pelas costas, porque isso aconteceu com a amiga dela, Saori. E eu gosto da Nobara exatamente por isso, por ela ser ela mesma, e não simplesmente para passar uma boa impressão. Por isso que eu gostaria de ser amigo dela. Mas nem todo mundo vai gostar da sinceridade, e a pessoa mega sincera precisa saber disso. Respeitar o outro é base para viver em sociedade. Afinal, todos admiram a sinceridade até conhecer alguém que a exerce. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.